Você conhece John Fitzgerald Kennedy? Sabe como ele morreu? Por quem e por que ele morreu? O que tem a ver John Kennedy com a Terceira Guerra Mundial? Se você quiser saber sobre essa história intrigante que envolve os países dos Estados Unidos, Cuba e Rússia e a quase Terceira Guerra Mundial, e sobre o assassinato do presidente dos Estados Unidos cercada de mistérios, então fica comigo até o final do vídeo que iremos falar sobre as 5 teorias do assassinato de John Kennedy. Mas antes, só lembrando, não esquece de deixar o teu joinha, compartilhar o vídeo e se ainda não é inscrito no meu canal, não esquece de se inscrever. Clica aí no sino de notificação e participa nos comentários, deixando a tua opinião sobre o assunto, porque isso vai ajudar muito no impulsionamento do vídeo aqui do canal, beleza? Bora pro vídeo. Antes de falar sobre as 5 teorias do assassinato de Kennedy, é interessante para quem ainda não o conhece saber um breve resumo de sua vida, desde que era civil, passando pelo serviço militar até sua vida pública como presidente norte-americano. John Fitzgerald Kennedy, frequentemente referido como JFK, nasceu em 29 de maio de 1917 em Brooklyn, Massachusetts. Ele veio de uma família influente e rica. Kennedy serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, demonstrando coragem notável. Após a guerra, ele entrou na política e foi eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e depois para o Senado. Em 1961, JFK, que era democrata, tornou-se o 35º presidente dos Estados Unidos. Seu mandato é conhecido por iniciativas como a Nova Fronteira e eventos significativos como a crise dos mísseis cubanos. Infelizmente, seu tempo na presidência foi abruptamente encerrado em 22 de novembro de 1963, quando ele foi assassinado em Dallas, Texas. Kennedy é lembrado como um presidente carismático e icônico na história americana. A morte de John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, em 22 de novembro de 1963, é um dos eventos mais marcantes da história americana e continua sendo objeto de intensa especulação e teorias da conspiração. Embora o relatório da Comissão Warren tenha concluído que Lee Harvey Oswald agiu sozinho ao assassinar Kennedy a partir de um prédio de depósito de livros em Dallas, no Texas, muitas teorias alternativas surgiram ao longo dos anos. Vamos explorar 5 dessas teorias com base em reportagens e documentos divulgados pelo FBI e pela CIA. Governo. Essa teoria sugere que agências do governo dos Estados Unidos, como a CIA ou o FBI, estiveram envolvidas no assassinato de JFK. Os defensores dessa teoria argumentam que Kennedy era uma figura polêmica dentro do governo devido à sua política externa, incluindo sua postura em relação à Guerra Fria e à crise dos mísseis cubanos. Eles afirmam que o governo estava preocupado com suas decisões e pode ter orquestrado o assassinato para garantir que suas políticas não fossem implementadas. Embora não haja evidências conclusivas que liguem diretamente as agências do governo ao assassinato de Kennedy, alguns documentos divulgados ao longo dos anos levantaram suspeitas, alimentando essa teoria. Máfia. Outra teoria popular é que a máfia estava envolvida no assassinato de Kennedy. Acredita-se que Kennedy e seu irmão Robert Kennedy, que era procurador-geral dos Estados Unidos na época, estavam perseguindo duramente a máfia. Os defensores dessa teoria afirmam que a máfia viu Kennedy como uma ameaça e orquestrou sua morte como retaliação. Alguns documentos e relatos de informantes sugerem que a máfia tinha motivos para desejar a morte de Kennedy, mas novamente não há evidências concretas que comprovem seu envolvimento direto.
Cuba. A crise dos mísseis cubanos de 1962 criou uma tensão significativa entre os Estados Unidos e Cuba. Alguns acreditam que grupos anticastristas cubanos, com ou sem o conhecimento do governo dos Estados Unidos, podem ter tido um papel no assassinato de Kennedy como uma forma de vingança. Documentos desclassificados sugerem que a CIA estava envolvida em planos para assassinar Fidel Castro, o líder cubano, o que poderia ter alimentado a crença de que houve uma retaliação cubana contra Kennedy. União Soviética. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética eram inimigos jurados. Alguns argumentam que agentes soviéticos podem ter tido interesse em eliminar Kennedy como uma forma de desestabilizar os Estados Unidos. No entanto, não há evidências sólidas que liguem diretamente a União Soviética ao assassinato de Kennedy, e as relações entre os dois países não foram prejudicadas de maneira significativa após o evento. Agências de inteligência internacionais. Além das teorias nacionais, também existem teorias que sugerem a participação de agências de inteligência estrangeiras, como o Mossad, que é israelense, ou o M16, que é britânico, no assassinato de JFK. Essas teorias alegam que essas agências tinham razões para querer a morte de Kennedy devido às suas políticas externas. Mais uma vez, a falta de evidências conclusivas torna difícil confirmar qualquer envolvimento de agências de inteligência estrangeiras. É importante ressaltar que a maioria dessas teorias é baseada em especulações, evidências circunstanciais e depoimentos de testemunhas que podem ser inconsistentes. O relatório da Comissão Warren, que concluiu que Lee Harvey Oswald agiu sozinho, ainda é amplamente aceito como a explicação oficial para o assassinato de JFK. No entanto, o mistério em torno da morte de Kennedy continua a alimentar a imaginação de muitos e a gerar teorias da conspiração que perduram até os dias de hoje. O que é curioso de tudo isso é que realmente muitas pessoas não gostavam da política externa do presidente Kennedy, inclusive grupos internos. O que vale agora é especular sobre todo esse mistério e levantar teorias sobre quem poderia ter mandado matar Kennedy de fato. Lembrando, não é uma verdade absoluta, mas apenas especulações quanto a estes eventos. E podemos nos perguntar o seguinte: será que os senhores do mundo, a elite global, que não tem partido, que não é de esquerda e nem de direita, tinha em mente um cronograma para realizar a Terceira Guerra Mundial no período em que Kennedy era presidente, e ele, contrariando, foi contra o sistema e pagou um preço muito caro com isso, a sua própria vida? Sabemos que na época os militares queriam a todo custo a guerra relacionada aos mísseis em Cuba. As duas grandes guerras não aconteceram à toa, do nada, por acaso, e nem a Terceira Guerra Mundial será por acaso. Tudo é orquestrado, organizado e há uma agenda para isso. Inclusive, as três grandes guerras mundiais aconteceram de forma orgânica, com propósito. Estavam e são objetivos da elite. Talvez a intenção fosse causar a Terceira Guerra Mundial na época de Kennedy, mas não saiu como previsto. Kennedy, como todos sabem, por debaixo dos panos entrou em contato com o presidente da Rússia e, com um acordo, conseguiram evitar esse conflito nuclear mundial. A elite não gostou muito, pois eles querem a guerra. Inclusive, estarei fazendo um vídeo sobre Albert Pike, um grande mestre maçom que tinha em uma carta o cronograma das três grandes guerras mundiais. E você, o que acha sobre isso? Acredita nessas teorias? Acredita que o presidente tenha sido assassinado por seu próprio governo, insatisfeito com suas políticas externas? Acredita que foram os cubanos, os soviéticos ou agências de inteligência internacionais? Ou pior ainda,
mais uma vez, teve a participação da elite global de promover a guerra para gerar uma nova sociedade nos moldes deles. O que você acha sobre isso? Participa aí nos comentários dizendo o que você acha sobre esse assunto. É isso, chegamos ao final de mais uma história intrigante que nos desperta e nos leva a refletir sobre tudo à nossa volta e espero que tenham gostado. Lembrando, não esqueça de deixar o teu like, compartilhar o vídeo e se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Clica aí no sino de notificação para receber mais vídeos novos em nossa comunidade. Participa nos comentários, deixa tuas sugestões e críticas que estarei lendo a todos. É isso, nos vemos na próxima história. Até lá. Tchau. Fui.